seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, Artcast. E por que é esse nome? Porque nós vamos falar sobre arte, sobre moda, que está tudo ligado. E esse podcast é muito especial, porque eu vou gravar ele sempre com uma convidada de honra, que é ninguém menos que a minha mãe, maravilhosa. E por que eu decidi fazer esse podcast com a minha mãe? Ela sempre vai estar junto comigo, ela vai ser uma das apresentadoras. Na verdade, eu vou entrevistá-la, mas nos outros podcasts também nós vamos receber convidados e ela vai estar sempre aqui comigo. Porque minha mãe ela tem um conhecimento muito grande sobre arte. E aí um dia, né, eu estava na casa dela, conversando com ela, um dia à noite, numa dessas conversas que a gente sempre tem, a gente gosta de tomar café, né, mãe? É verdade. Em volta da mesa. Em volta da mesa, a gente tomando café lá. Isso. E minha mãe começou a me falar umas histórias, né, de arte, começou a falar sobre Van Gogh, mas eu não vou falar agora sobre ele, porque já é um outro podcast. E eu falei, mãe, você está desperdiçada. Você precisa falar isso, porque, assim, as pessoas não têm esse conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento que ela tem, assim. Mas hoje, apesar de ser um podcast que nós vamos falar sobre isso, o de hoje, especificamente, que é o primeiro, eu vou contar um pouquinho da nossa história, né? Nós somos 4 mulheres, minha mãe é mãe de 4 meninas, e eu sou a mais velha, eu fui a primeira. E nós somos de Goiânia, todas nascemos em Goiânia, né? Minha mãe não. Eu sou mineira. Nasceu em... Eu sou de Viçosa. Minha mãe nasceu em Viçosa. Meu pai também não nasceu em Goiânia, mas não é de Viçosa também, mas eles se conheceram lá. Então, somos 4 mulheres. E desde pequena, minha mãe sempre fez, tudo ela fazia, era manual, assim, as roupas nossas eram feitas, tinha uma costureira, minha mãe gostava de criar as roupas e fazer, verdade. né, mãe? As roupas de festa junina. Conta um pouquinho como é que era, assim. Bom, eu tinha 4 mulheres, né? Então, assim, comprar roupa para 4 mulheres também não era fácil. E eu sempre gostei muito de criar, né? Eu achava que as coisas tinham que ser feitas, assim, de certa maneira, com exclusividade. E, com isso, eu gostava muito de desenhar modelo para vocês, quando vocês eram pequenas. Às vezes eu comprava revista para me inspirar. E eu consegui, naquela época, uma costureira muito boa, que ia em casa. E ela ia, por exemplo, 2 dias na semana seguidos. Eu comprava os tecidos, dava os modelos e ela fazia as roupas. E eram sempre roupas assim muito bonitinhas mesmo, muito bem feitinho, com muito capricho, porque eu sempre achei que criança deve vestir como criança. Então eu fazia roupa com babadinho, com enfeite, com essas coisinhas, com essas firulas de criança mesmo. Então eu desenhava os modelos e ela fazia exatamente como eu queria. Então, vocês vestiam assim, e todo mundo falava, mas parece uma bonequinha. E realmente vocês vestiam bem, e eu gostava, era um prazer para mim desenhar os modelos, era um prazer escolher as estampas dos vestidos, era um prazer, né, vestir vocês e embelezar, né? Colocar as meninas prontinhas. Seu pai que não tinha muita paciência de esperar. Mas era assim, eu gostava muito de aprontar vocês. E eu acho que a questão da exclusividade, a questão da criação, é uma coisa que eu sempre gostei muito. Em todas as áreas, assim, eu acho que é importante você ter esse cuidado de fazer a coisa diferente, de fazer da melhor maneira, com bom gosto. É o bom gosto, eu acho muito importante que, assim, eu acho que isso é um refinamento do olhar que a gente vai tendo durante a vida, né? Claro. Essa questão minha mesmo com a moda, com a consultoria de imagem, ela não veio do nada. Não. Ela veio de pequena, você sabe disso, de pequena eu já pegava minhas bonecas, eu criava os modelos, eu reproduzia aquilo que você fazia na gente. Isso. Nas bonecas. Então, aquilo... E a questão do capricho, né? A questão de você fazer com capricho, com amor, gostando daquilo, achando aquilo interessante, às vezes criando uma nova maneira de fazer. E, assim, você sempre realmente gostou muito disso. Sempre gostou de brincar de boneca, mesmo com um pedacinho de pano, você já enfeitava a boneca, já fazia um vestido, né? E você gostava disso, acho que, de repente, pode ser essa influência mesmo, né? Desde pequena, de ver a Nair costurando, de ver eu desenhando os modelos. Eu acho que isso tudo influencia muito, assim, a maneira como a gente vê e faz as coisas influencia muito quem está perto da gente, no caso, os filhos.
E isso para mim era uma coisa muito, muito prazerosa. E era muito natural, É, né? Porque eu acho assim que exatamente. às vezes que aquilo que Deus usa a gente é no nosso dom natural. Exatamente. Então não é nada forçado. Porque às vezes Uhum, tem gente que vai ouvir a gente aqui e pensa assim: "Ah, mas na minha casa não é assim, mas eu queria fazer isso", mas às vezes você tem um outro dom. exatamente. Então, aquilo que você faz natural dentro da sua circunstância, dentro da sua casa, porque cada pessoa tem uma circunstância, tem uma Claro. história de vida. A minha história de vida, a nossa história de vida é essa. Isso. Foi essa, dentro, um mundo dentro da arte, dentro daquilo que é manual, que eu sempre gostei, que minha mãe sempre gostou e passou pra gente, né, de certa forma. Mas, se você tem uma circunstância aí na sua casa você gosta de fazer um bolo, você tem uma facilidade, às vezes, para culinária mesmo, para cozinha, ou para ouvir as Uhum, pessoas, ou seja, para o que for. Eu acredito que é onde Deus vai usar claro. você, porque o que você faz de forma natural, você vai fazer com excelência. Com certeza. E eu acho que, assim, a grande essência de fazer as coisas, né, assim, com capricho, é a sensibilidade. Essa sensibilidade que você tem, está em tudo que você faz. Eu acho que você tem que colocar isso em tudo que você faz. Seja um bolo, né, seja uma jardinagem, seja arrumar a casa. Então, assim, eu acho que essa questão de você fazer com capricho e de você fazer aquilo com uma harmonia, com uma beleza, isso está em tudo, não está só na questão da costura, está no seu dia a dia também, né? Uhum. Está nas coisas que você faz. Isso é quase que uma maneira de fazer e de ver as coisas, né? Tá nas coisas simples, né? Simples, claro, claro. E tem alguma história que você lembra, mãe nossa, assim, alguma coisa que te marcou na infância? Ou, não sei, alguma coisa que você. Dessas questões, às vezes, nossas, de fazer as coisas, de trabalho manual, tem alguma coisa que você lembra, assim, que. Olha, uma coisa assim que eu lembro muito é que quando vocês ainda eram pequenas, eu resolvi fazer belas artes, né? E quando eu resolvi fazer belas artes, a Rafaela, que é a mais nova, ela tinha meses, assim, tinha quase um ano por aí, menos de um ano. E uma coisa que, assim, era às vezes difícil eu ir para a aula, e tanto que quando eu comecei a fazer o curso, eu pensei, vou fazer um ano de cada vez, vou ver até onde que isso vai dar, né? Quanto tempo que era de 5 anos. cinco Ah, anos é, de até a última faculdade? habilitação, né? Até o último ano, que era habilitação ou em pintura, ou escultura, ou em gravura. No caso, eu fiz em pintura. E então eu fui fazendo um ano de cada vez, porque eu nunca sabia se eu ia poder fazer o próximo, porque com 4 crianças era muito difícil. E Então, pequenas, né? pequenos, a Rafa tinha Meses. meses, não chegava um ano, a Débora tinha 3, a Fabiana tinha 5 e você tinha 9 para 10. Uhum. Mas o que eu fazia? Muitas vezes não dava para eu deixar vocês, então vocês iam para a faculdade comigo. Então, se vocês sempre, desde nova, vocês frequentaram a faculdade de artes. E aí vocês, assim, participavam até das aulas, às vezes eu punha vocês para brincar com alguma coisa, ou ia para a cantina comer alguma coisa. No fim, todo mundo já conhecia vocês, e vocês também já estavam, assim, ambientadas naquele lugar, e às vezes até davam alguma coisa para vocês desenharem, os professores também entravam na brincadeira, eles davam alguma coisa para vocês fazerem. Enfim, vocês conviveram comigo nesse universo, né? Depois que eu entrei mesmo para Belas Artes, que é uma coisa que, na verdade, eu entrei para Belas Artes depois de um tempo, mas eu convivo com a arte desde criança. Desde criança que eu pinto, desde bem nova que eu fiz curso de pintura, e nunca, assim, isso foi sempre uma coisa que me acompanhou. E quando eu fui para Belas Artes, eu fui assim bem consciente, porque eu realmente queria muito estudar mais profundamente essa questão da estética e me aprimorar Mas mais. quando que veio essa paixão sua por arte, assim? Quando que você viu que era Ah, Porque isso é uma coisa que é sua paixão, é minha é paixão. sua vida, assim. Eu vejo É, que, mesmo que hoje o seu trabalho não seja esse, aham, é o seu dom natural e é o que você é, ama fazer. é o que eu amo Mas fazer. quando que você descobriu isso? Olha, eu acho que eu descobri desde muito pequena, porque eu, muito pequena mesmo, assim, logo que eu comecei a escrever e tudo, eu já gostava muito de desenhar. E às vezes eu criava muita coisa, assim, mesmo assim, porque naquela época a gente fazia trabalho e tinha que ilustrar, então a gente às vezes recortava
figuras, e às vezes eu não tinha nenhuma figura para recortar, porque teve um tempo que eu era muito pequena que eu morei com a minha avó, eu morei 6 meses com a minha avó. E eu estudava nessa época, e eu morava com a minha avó e com tias mais velhas. Então, às vezes, tinha trabalho de escola que eu tinha que fazer uma ilustração. E nessa ilustração, eu não tinha como sair para comprar uma revista ou ir numa biblioteca pesquisar alguma coisa, então eu desenhava. Eu me virava desenhando. Então, eu acho que desde aí começou. Desde pequena eu gosto. E assim, minha família sempre teve muita coisa com manual. Minha mãe fazia crochê, fazia tricô. Eu tenho uma irmã que faleceu que ela bordava muito bem. Então, eu sempre fui criada muito com a coisa manual. E isso era uma coisa assim muito comum na minha família, assim, era assim, ia passando de um para outro, ensinando um para o outro, e isso eu sempre gostei muito disso. E a costura eu gostava muito, mas não de costurar em si, que eu nunca soube costurar. Já costurei, mas não era o Dom meu natural. dom natural, né? Eu gostava muito de criar. Isso eu sempre gostei muito. Criar um modelo, desenhar, combinar uma estampa com outra, isso eu sempre gostei. Mas a questão de costurar mesmo, eu nunca fui muito de costurar muito, apesar que eu admiro muito quem faz isso, porque eu acho a costura uma coisa assim É uma arte, maravilhosa. É né? uma É uma arte. arte. É uma arte. Mas assim, então eu sempre gostei muito de desenhar, dentro do que eu podia e dentro do meu universo limitado que eu tinha naquela época, né, que não é como é hoje que você tem tanta facilidade. Mas naquela época que eu tinha dentro do meu universo, eu acho que eu transitava bem nessa questão do desenho, da estética, do colorir. Isso sempre foi uma coisa muito prazerosa para mim. Então, eu acho interessante que assim, a Esther, minha filha, né, sua neta, ela parece muito com você. Parece. Então, essa questão assim de, eu não tenho isso, então eu vou fazer com o que eu tenho nas minhas Isso, mãos. E a exatamente. Esther faz muito isso também. Eu já vi trabalhos, às vezes, de escola dela, que às vezes não tinha como imprimir alguma coisa, às vezes não dava tempo, ela ia lá e desenhava. Então, ela se vira. Eu vejo que ela se Isso, vira muito bem. Porque a gente hoje, no mundo que a gente vive hoje em dia, as pessoas querem as coisas muito fast food, muito rápidas. isso. E muito prontas, né? E prontas, né? Ninguém quer fazer, ninguém quer ter o tempo ali para preparar uma receita, esperar ficar Exato. pronto um bolo, já tem os bolos prontos, né? Já quer comprar tudo pronto, os desenhos prontos, não quer ter aquele tempo de desenhar. Só que eu vejo que o valor ele tá na construção mesmo, Isso. sempre. Sempre. Né? Eu visitei recentemente ali em Paris a Galeria Dior, que mostra todo o trabalho de Dior, e eu vi que aqueles tecidos, aqueles desenhos, os manuais, que é a alta costura, um dos requisitos para poder ser alta costura são trabalhos feitos manualmente. Então, o valor da alta costura ele é diferente, é o que diferencia grandes marcas das outras, né? Por quê? Por causa desse trabalho manual, do exclusivo, da exclusividade. E a exclusividade, ela continua tendo um valor, assim, às vezes inestimável. Claro. Então, são valores que são passados de geração em geração que eu acho maravilhosos, que a gente não pode se perder. Por isso que eu, inclusive, quis gravar esse podcast com a minha mãe, para a gente continuar falando e multiplicando e mostrando para as pessoas como que são importantes esses valores dentro de uma família. Como que isso, além da arte, além de tudo isso, ele fala muito mais. Porque Claro. é o relacionamento, igual o Isso. relacionamento que a gente tem, né, que eu tenho com a minha mãe, com as minhas irmãs, né, com meu pai, são relacionamentos, é um relacionamento muito forte, muito estável, né, de muita cumplicidade, Isso. de De muito muita vivência companheirismo, junto, né? De muita experiência partilhada, né? de admiração. Fico emocionada. Minha mãe já chora, né? Eu sabia, eu falei assim, esse podcast vai ser aquele podcast que você vai chorar, vai rir, vai tudo. Mas aqui é assim, gente. Aqui a gente vai compartilhar a história, é a verdade, porque isso aqui, tudo que a gente está falando é a nossa verdade, é a nossa vida. Né? Então, assim como mexe com as nossas emoções, eu tenho certeza que vai mexer com a emoção de vocês aí também. Então, tudo que nós estamos falando aqui é para você não perder esses valores familiares que têm se perdido aí pelo mundo. Né? As pessoas têm perdido esse valor de família. Isso. E uma das coisas que eu você vai até continuar chorando, né? Que eu vou falar, não precisa não. Uma como é que fala? Porque eu quis gravar, dos motivos que eu quis gravar esse podcast também, é uma forma, eu acho, de honra, né? Que eu acredito que a gente tem que honrar nossos pais,
Então, quando eu vi toda essa bagagem que minha mãe tem, que eu já sabia, mas não agora eu estou descobrindo mais. Porque com ela contando aqui, a gente, na verdade, nunca parou para ela me contar do jeito que ela está me contando aqui. Então, eu também estou recebendo em primeira mão muitas informações aqui, assim como vocês. E eu quis, de certa forma, honrar ela, né, honrar minha mãe, para ela poder passar esse conhecimento e ter esse momento assim também, que eu acho que é tão importante. Hoje em dia são valores bíblicos, né, valores cristãos, não falando de uma religião, mas de valores eternos aí que a Bíblia tem, e a gente acredita que a Bíblia é a verdade, e a palavra ela é uma palavra que transforma, e quando a Bíblia fala em honrar pai e mãe, né, é um mandamento que fala que você prolonga seus dias na terra. Então, eu acredito assim, como uma forma de honrar, não só a ela, mas a Deus também. Claro. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser algo assim que vai multiplicar aí na vida de muita gente, né? Então, pode continuar, mãe, falando. E a questão do fazer também, né? Que é o caso que eu vejo muito na Esther também, no Estevão também, nos seus filhos, vejo nos meus netos. Eu sempre tento estimular esse fazer. Essa questão da arte, assim, eu gosto muito de cor, então sempre o que eu posso presentear meus netos é alguma coisa relativa à arte, ou eu dou os lápis de cor, canetinha e tinta, e essas papel, coisas. e tela, e deixo eles criarem, porque eu acho que isso é um espaço assim, que você convive com a criança, né, se aproxima dela e você dá uma liberdade para ela que às vezes ela não tem diante de um computador, tablet, por exemplo. De um celular, Porque você, diante de um papel em branco, você é livre para criar o que você quiser, né? Você não está recebendo nada ali, você está colocando aquilo que você quer, você está criando o que você tem dentro, né? Então, eu acho assim, uma tela em branco, um papel, é um exercício, você dá isso para uma criança, é um exercício de liberdade para ela. E é um exercício de compartilhamento. Porque assim, é igual muitos psicólogos aí, quando falam assim, eu quero que você desenhe aquilo que você sente. Então, são exercícios que ajudam você, inclusive, a expressar seu sentimento mesmo. Muitas vezes nós que somos mães, a gente entende muito a criança, às vezes, por um desenho, principalmente quando são muito pequenos, né? Eles não sabem expressar os sentimentos, eles vão desenhar aquilo que eles estão sentindo. Então, como que é importante isso, né, que você está falando? E a gente vive num mundo, assim, eu acho que muito virtual. É claro que tem muitas coisas que facilitaram muito, né? A minha geração já é uma geração anterior a isso. A gente não nasceu com essas ferramentas que as crianças hoje em dia nascem, né? Da facilidade de lidar com esse mundo, assim. Eu tenho que lidar porque no meu trabalho usual eu lido com o computador, mas assim não é uma coisa natural para mim, né? É um exercício que eu faço. Então, acho que a gente tem a oportunidade de colocar a criança em contato até com ela mesma, porque quando você coloca a criança em contato com a arte, você coloca ela em contato com ela mesma. Como você mesmo falou, com as emoções, com os sentimentos. E, assim, é muito interessante você dar esse espaço para a criança se expressar, né? Ela tem essa liberdade de se expressar, de colocar ali o que ela está sentindo, a cor que ela gosta, ou a forma que ela gosta. E eu acho que isso tudo vai contribuindo muito para quê? Para aumentar a sensibilidade, desenvolver a sensibilidade na criança. E eu acho que esse mundo está precisando disso, né? Está precisando muito de sensibilidade. Eu acho que o que está faltando muito é isso. É a questão do sentir mesmo, do olhar, de enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que a arte faz tudo isso. Ela colabora muito e é um meio de você entrar em contato com a sensibilidade. Que é o que eu acho que está faltando muito hoje. Não, muito. As pessoas estão totalmente insensíveis, não têm empatia um com o outro. Isso. Né? A empatia está faltando muito. Está muito em falta. A empatia, né? Então, eu acho que a arte, até você que vai ouvir esse podcast, vai assistir, você que não interessa por arte, não se interessa, fala, mas eu nunca me interessei, eu não tenho vontade de visitar museu, não tenho vontade de saber nada. Ou então fala, eu não tenho jeito, que também é uma coisa que não existe, né? Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não nasci com esse dom. Olha, gente, a arte não é dom. A arte é um trabalho. A arte é um esforço como qualquer outro ofício, que você aprende, que você se exercita. O desenho, é muito raro alguém nascer desenhando bem, né? É por isso que quando eu falar do Van Gogh, eu vou falar dele de uma maneira que eu tenho muito carinho, porque ele é uma pessoa muito especial para mim, mas isso é para uma outra conversa, o próximo né? podcast vai ser sobre Van Gogh, vai ser maravilhoso. Eu já tô aqui
doida, desesperada para poder saber tudo. Porque uma conversa que eu tive com a minha mãe em casa, eu já falei, meu Deus, porque ela faz, quando você faz uma coisa que é seu dom natural, você consegue despertar nas pessoas que nunca se atentaram para aquilo, que é uma informação que para elas não têm interesse, elas sentirem vontade de ter aquele É porque conhecimento. você faz com o coração, né? É diferente, né? Você põe o coração naquilo que você faz, você põe a alma naquilo que você faz. Então é diferente você falar com paixão. Isso é em tudo. Em tudo. E se eu vejo assim uma pessoa que conhece a Deus, por exemplo, Claro. ela é diferente uma pessoa frequentar determinada religião ou determinada igreja e ela ter um encontro real com Deus. Quando Muito ela diferente. tem um encontro, você vai ver que ela teve um encontro. É. Porque tudo dela vai ser diferente. Tudo. O que ela vai falar, a forma que ela vai falar. Porque ela vai falar conhecendo, né? Então, quando a gente conhece, quando a gente vive, você tem uma experiência com Deus que você é sua, é uma coisa sua, assim, que você viveu realmente, isso nada mais convincente do que isso, assim. Quando você tem essa experiência com Deus e isso é real na sua vida, a sua vida muda, seu olhar muda, e aí você consegue entender que realmente ele é o centro de tudo mesmo. Muda completamente. Muda. Você coloca isso em tudo que você Isso. vive. Né? Coloca E em isso tudo na que você arte. faz, Em tudo né? que você faz. Coloca isso na arte, coloca isso na Claro. moda. Por isso que eu acho que as pessoas, elas não têm. Elas, quando elas têm esse encontro com Deus, eu estou falando de Deus porque está ligado a tudo, né? Claro. Ela não precisa abandonar tudo que ela faz, pensando assim, eu vou servir a Deus agora, então eu vou deixar esse dom meu de lado. Não. Esse dom seu, ele é para servir a Deus. E, inclusive, foi dado por ele, né? Foi ele que te deu o dom. A arte, ela está deturpada hoje em dia, as pessoas deturparam a arte para outro lado, mas ela vem de Deus mesmo. Claro. Ele foi o primeiro pintor, o primeiro criador, o primeiro autor. Claro. Né? Então, assim, a obra de arte mais linda que já existiu no mundo, na Com Terra, certeza. foi ele que fez. Então, nada da mão humana consegue ser tão perfeito, tão harmônico e ter a beleza do que Deus fez, né? A gente reproduz aquilo, Isso, tenta, né? Tenta Exatamente, reproduzir. tenta. Porque é impossível, assim, é uma coisa, tem até uma música linda que fala quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, essa música eu não lembro de quem é, mas é uma música linda que fala isso. Então, assim, esses grandes pintores aí que a gente vai falar sobre eles eles tentavam reproduzir isso, Claro. né? Eu, pelo menos, na minha experiência, eu acho que a arte leva muito a Deus. Porque quando você está criando, e quando você, por exemplo, eu gosto muito de pintar a natureza, gosto de pintar a flor. E eu gosto de pintar a flor olhando a flor, né? Eu gosto de pintar o natural. Pegar a flor mesmo Pegar a ali flor e não olhar. desenho. Não, nem foto. Porque a foto reproduz bem. Mas eu acho que tem certas nuances que você só consegue enxergar ao natural. E quanto mais o desenho eu acho que tem uma capacidade muito interessante de você conseguir olhar as coisas com mais profundidade. Porque quando você olha as coisas para desenhar, você descobre coisas que você não via antes de estar desenhando, ou passavam despercebidas para você. Então, eu vejo assim, a complexidade de uma flor, às vezes uma flor que você pensa, mas essa é muito fácil de desenhar. Quando você começa a desenhar, você vai ver a complexidade daquilo, você vai ver o capricho de Deus em cada coisa da natureza. Então, eu acho assim, a natureza, particularmente, eu acho que me aproxima muito de Deus. Porque ali é a criação pura de Deus, não tem a mão humana que assim intervindo ou interferindo em alguma coisa. Então, eu que gosto muito de natureza, gosto muito de pintar flores, de pintar essa parte de botânica, eu acho que isso é como se diz assim, é um encontro com Deus que você tem, né? Porque quanto mais você vê e quanto mais você observa a natureza, mais você vê Deus ali. Porque é uma coisa tão maravilhosa que você pensa, gente, realmente. O pôr do sol, e isso a gente viu na pandemia. Eu vi que isso ficou muito visível, porque na pandemia, o que acontece? A gente não tinha tempo, assim, na verdade, a gente tinha todo o tempo do mundo, porque a gente não podia não tinha como fazer outras coisas. Então, eu ouvi muitas pessoas, e eu também, isso aconteceu comigo, que a gente começou a observar mais a natureza. Isso. A gente começou a observar mais os passarinhos, começou a observar mais o pôr do sol. Né? Eu conheço pessoas que falaram assim, gente, eu não me lembro de ter observado, de saber que na minha casa tinha um pôr do sol tão bonito.
E eu comecei a ver esse pôr do sol todo dia. Eu não via esse pôr do sol. É, Eu passava despercebido coisas assim e são vivências assim que não tem dinheiro que paga, né? Assim, eu acho assim, são coisas que eu acho que a verdadeira riqueza realmente não tem dinheiro que paga, né? Mas assim, você parar um tempo para ver um pôr do sol, para você admirar a natureza, aquilo te alimenta de uma maneira, assim, eu acho que eu encontro com Deus tão grande que nada substitui, né? é, é a gente observar o belo, que O nós vamos falar belo, sobre isso. Como que, isso. assim, quando eu falo sobre a consultoria de imagem, que eu falo para vocês, o belo é relativo, não, o belo não é relativo, gente. O belo é belo. São harmonias, né, são simetrias, são tudo E essa harmonia tá em tudo, né? em Tá na tudo. moda, tem em tudo que você faz. Da perfeição, Claro. né? Então, assim, a gente não estou falando questão de discriminação de nada, não é nada disso. Estou falando se você olhar para uma praia maravilhosa, paradisíaca, você prefere olhar para uma praia paradisíaca ou para uma praia toda suja, cheia de lixo? Qual que é mais agradável? Qual imagem é mais agradável aos seus olhos? Com certeza vai ser uma praia paradisíaca, como Maldivas, Fernando de Noronha, né, do que um lugar que está todo destruído. Então, isso é contemplar o belo. Quanto mais você olhar para aquilo que é bonito, mais seu olhar vai sendo apurado. Tanto na vestimenta, né, naquilo que você usa, na harmonia de cores, na harmonia de acessório, na harmonia de tudo, na arte. Na Né? arte em tudo, né? Eu acho que é a questão da harmonia, de você educar esse olhar para perceber essa estética, isso está em tudo que você faz. Tá na arte, mas assim, tá na moda, tá na gastronomia, tá na música. Você ouvir uma boa música. Então, tudo isso é. Eu acho que a arte ajuda a educar essa apuração de olhar, a educar o olhar. E a verdadeira arte, A né? verdadeira arte. Porque tem coisas aí hoje em dia que as pessoas estão chamando de arte que é tudo menos arte. Né? Então é a arte pura. É você ir ali, você conhecer, você entender o porquê que aquela pessoa pintou aquilo daquele jeito, porquê que ela estava pensando, o que ela estava passando, qual que era o tempo. Né? Porque cada período da nossa vida, cada época, tudo é manifestado de alguma forma. Claro. Então, as pessoas, o mundo, os desfiles hoje em dia mesmo, eles estão terríveis, porque o período que nós estamos vivendo é assim. Então, É um isso manifesta, é um reflexo, né? reflexo Isso da moda, reflete reflexo em da tudo, né? sociedade, é um reflexo de tudo. O que eles estão chamando de arte hoje em dia não tem nada de arte. É. Então, se você for lá atrás, é muito diferente como que as coisas eram reproduzidas, né? Como que as pessoas enxergavam. Então, nós estamos realmente passando por um tempo muito complicado, onde a gente precisa resgatar tudo isso, que é um intuito também de eu, mesmo pequenininho, mostrar um pouquinho disso para vocês, resgatar a essência mesmo do que é verdade, da verdadeira arte. E Né? de entender também, não é? Assim, que a arte, ela reflete muito o momento que a humanidade, que o homem está vivendo, né? Eu acho que isso é muito claro, por exemplo, no dadaísmo, que foi um movimento que teve, em que a arte perdeu o sentido. Mas por quê? Foi na época da Guerra Mundial. Então, numa época de guerra, realmente o homem entrou em crise. Então, as coisas que tinham sentido passaram a não ter sentido mais. Porque não tem nada mais forte do que a vida humana. E quando você vê a vida humana ser ameaçada, tudo perde valor, tudo perde o sentido. Então, eu acho que a arte, ela realmente é um reflexo do sentimento do homem que está vivendo aquele momento histórico ali. Ela reflete o momento histórico, reflete o momento social que está acontecendo ali. Então, assim, à medida que você vai estudando a arte, você vai entendendo como que a humanidade foi caminhando. E isso é muito interessante. A gente vê isso acontecendo em tudo, né? Em tudo. Assim, porque é igual essa pandemia, toda guerra, ela acelera processos. Claro. Em muitos anos. Então, a gente sabe que tudo estava tendendo para o digital, né? As coisas já estavam caminhando para isso. Hoje em dia já existem faculdades online, já existem aulas online em vários cursos, mas a pandemia ela acelerou isso numa velocidade, isso foi numa velocidade assim, nem sei, velocidade luz quase. Então, hoje em dia, as coisas estão muito digitais, né? Tanto por isso que ainda bem que a gente tem o lado bom, tem o lado ruim disso, que foi um lado assim onde as pessoas querem as coisas muito rápido, elas não pararam para observar, e é engraçado até a gente ver isso, porque
o processo desse aceleramento, apesar dele ter acontecido, antes dele acontecer, durante esse processo, foi o processo de pausa. Né? A gente teve um processo de pausa, onde a gente teve que pausar a nossa vida, literalmente, em tudo. E aí foram 2 processos completamente diferentes, mas em pouco tempo. A gente teve que aprender a lidar com a pausa repentina e com o aceleramento repentino das coisas depois. Então, a gente teve que se adaptar muito rápido também a tudo que aconteceu. E a tecnologia teve que se adaptar também, né? Eu vejo, por exemplo, no meu trabalho mesmo, que o home office era uma coisa rara, hoje é uma coisa normal, mesmo porque não tem como ser diferente, né? Pela própria situação, a situação se impôs, né? Agora, eu acho que a questão da pandemia, por um lado, essa pausa é muito boa. É muito boa, porque às vezes no correr da vida, nessa vida corrida que todo mundo tem hoje em dia, a gente deixa de às vezes ter um tempo para pensar, ter um tempo para observar, ter um tempo para encontrar até com você mesmo. E isso é muito importante, né? E a gente teve também esse tempo para você ver, olhar para dentro de você. Isso. Né? Nós vamos caminhando aqui para o final do podcast, mas nós vamos deixar umas reflexões aí para você agora, tá? E quando a gente olha para dentro da gente, em algumas situações que a gente nunca esperava passar, você pensa assim, gente, como que eu reajo diante dessa situação? Porque a gente nunca sabe a nossa reação diante das situações que a gente nunca viveu. Claro. E não sabe mesmo. Então, a gente vê que a gente não se conhece. Então, muita gente descobriu uma força que não tinha. Exatamente. Outras pessoas descobriram que elas eram mais fracas do que pensavam. Né? Algumas descobriram que eram fortes, outras descobriram que eram fracas, apesar de que... E o que eu acho que foi, assim, unanimidade foi a gente entender que a gente não tem controle de absolutamente nada. Nada. Isso é uma coisa que nada, eu acho assim, a gente vida. não controla nada. Realmente o controle está na mão de Deus, né? Você não tem controle nem sobre um fio de cabelo que vai cair na sua cabeça. Nada. Absolutamente nada. Só que a rotina, ela traz... uma falsa sensação de segurança também. Então, na verdade, a rotina ela traz aquela segurança. Eu vou acordar de manhã, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Do conhecido, né? Do conhecido. A sua rotina que é normal, comum, né? E aí... Isso, de certa maneira, eu acho que foi uma coisa que foi quebrada, né? E isso assusta um pouco as pessoas, né? Assim, o lidar com o desconhecido. Tanto que a gente sabe que nessa pandemia teve muito caso de depressão, muitos casos, né, difíceis, assim, porque realmente, de assim, ansiedade muita. Porque lidar com o novo. Mas aí eu acho que entra a fé, sabe? Eu fico assim, eu acho que você atravessar qualquer situação na sua vida, firmado em Deus, é muito diferente. Não, é diferente. É completamente diferente, porque você ter a certeza que você está ali, mas que tem Ele do seu lado, seja qualquer situação que você passar, você se sente fortalecido. Né? Não que as tristezas não vão vir, não que as dificuldades não vão vir, mas uma coisa é você passar dificuldades com Deus, outra coisa é você passar sem ter ninguém. Né? É muito diferente. E isso a gente viu muito. Porque muita gente se voltou para Deus na pandemia, né? Se voltou porque eu fiz várias lives de madrugada com as pessoas, lives de oração. Então, assim, eu acho que você que está aí, né, ouvindo esse podcast, eu quero encorajar você a resgatar seus sonhos e fazer alguma coisa para eles acontecerem. Isso. Porque a gente estava até conversando sobre isso antes de vir para cá. A fé, gente, aquilo que Deus pode fazer, Ele vai fazer. Porque Deus, Ele é fiel e Ele não deixa de fazer, de cumprir milagres, né? O milagre Deus faz. Agora, aquilo que a gente precisa fazer... Que é possível, a sua parte, né? É a gente que tem que fazer. É verdade. Então, assim, se você tem sonho, se de repente na pandemia aí aconteceu alguma coisa, você ficou totalmente sem... Porque nós somos vulneráveis, né? Só que a partir do momento também que a gente entende que a gente é vulnerável e faz alguma coisa para mudar aquilo ali, para não mudar a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade ela é nossa, inerente, não tem jeito. É inerente ao ser humano, claro. Mas, e você faz, mesmo sabendo que é vulnerável, isso é um ato de coragem. Claro. Porque a coragem, ela não é você ter certeza que vai dar certo. Ela é você fazer e não deixar de fazer e permanecer fazendo. Porque eu acho que o que é o sucesso? É você nunca parar. A Bíblia não fala, né, aquele versículo que fala que eu amo, né? Combati o bom combate, completei a carreira.
e guardei a fé. Então, completei a carreira. Então, você não pode parar no meio. Você tem que completar a carreira. Não é fácil, mas é completar a carreira. Você, faltando um pedaço, cansado, quebrado. É caminhar, né? Continuar caminhando, com força, sem força. Às vezes vai mais devagar. Com perna, sem perna. Às vezes a gente arrasta. Mas o negócio é não parar mesmo. Eu acho que isso é... E eu acho que é o que Deus espera da gente mesmo, sabe? Ele botou aqui até para... E ele deu uma força que a gente tem muito maior do que a gente imagina que a gente tem. Mesmo porque é ele que sustenta quando a gente não tem, né? Então, quando a gente não tem força mais, é a força dele que nos sustenta. E eu assim, na minha experiência de vida, eu já vi isso muito claramente, né? Não, nós temos se a gente for contar todo o nosso testemunho aqui, é muita coisa, né, que Deus já fez assim na nossa vida, na nossa casa, que é o que tem nos sustentado mesmo. Então, assim, eu espero que você tenha gostado desse início aí, desse primeiro podcast falando sobre arte. Vão vir outros, vai ser um podcast semanal e a gente vai falar sobre vários artistas aí que minha mãe vai falar com muito mais propriedade, autoridade, sabedoria, maestria, porque ela tem de sobra para poder falar desse assunto. Eu vou ficar aqui só ouvindo todo o conhecimento. Gente, mas eu estou aprendendo sempre, viu? Não todos é assim. nós, mas você tem muito conhecimento de arte, mas muito mais que eu. E você que nunca pensou, mas eu não sei, eu não tenho muito interesse por arte. Eu acho que o que desenvolve um cérebro, o que desenvolve a inteligência, é você querer aprender coisas que você não está acostumado. Então, assim, se você... Expandir sua mente, né? Porque se você viver naquele mundinho, assim, não, eu só... Imagina eu só trabalho em consultoria demais, só quero saber disso, desse assunto. Não, você tem que expandir outras coisas, né? Conhecer outras vertentes, ter outros tipos de conhecimento, porque aumentar a sua bagagem, né? Que eu acho que tudo influencia em ficar tudo. Inteligente, gente. Quem vai ficar uma pessoa inteligente, você vai conversar com as pessoas. Depois que você escutar esse podcast, você vai sentar numa mesa e vai começar a falar, não, porque você sabe quem foi Van Gogh? A pessoa, não, foi fulano. Não é só isso, não. Vou te contar. E aí você vai contar aquilo ali, a pessoa vai falar, meu Deus, como é que você sabe isso? Escute, assista o Artcast, que você também vai saber. Então é isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho ali, as notificações, curtir o vídeo, comentar, porque tudo isso ajuda a expandir esse podcast para muito mais gente, né, para poder assistir e ter esse conhecimento que você está tendo, que eu tenho certeza que vai ativar aí a sensibilidade das pessoas, ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, né, é o que a gente quer fazer. Mais sensíveis, né? Mais sensíveis. Então, não esquece, tá? Curte, compartilha, comenta, dá um joinha, viu? E até o próximo, se Deus quiser. Obrigada, mãe, pela participação. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo.